Eclesiastes 1, versículo 1 a 11. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidades de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol. Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol, põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul, e faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira, e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi, é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa que possa se dizer, vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam. E das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Pai, fala conosco nesse momento tão precioso, em que o teu povo se reúne exclusivamente para ouvir a tua voz. A tua palavra, ela transforma a nossa vida, Pai. A tua palavra muda as nossas disposições, e é isso que nós precisamos. A tua palavra traz a vontade de Deus para a nossa vida, e é isso que te pedimos nesse momento, Pai. Que nossos corações, nossos olhos, nossas mentes estejam completamente atentos à tua palavra, e que ela venha a produzir fruto para a glória do teu nome em nossas vidas. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Estamos no seu lugar. Obrigado. Em uma pesquisa recente, foi divulgado que um índice alarmante de depressão e de suicídio, principalmente entre os jovens do Brasil. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a depressão é o mal mais incapacitante no início desse século. O suicídio já figura a causa mortes mais comum entre os jovens de 15 a 29 anos. E alguém resumiu essa pesquisa da seguinte forma: a vida se tornou um peso, uma carga que as pessoas não estão conseguindo carregar. A pergunta que mais se escuta, alguém disse, é: viver para quê? A existência vem perdendo o sentido. Portanto, resgatar o valor da vida e a vontade de viver é o principal desafio da nossa sociedade contemporânea. E é interessante que saber definir qual é o sentido da vida, qual é a razão de estarmos aqui, qual é o valor que a vida tem, não é um desafio apenas da geração em que nós estamos. Se você fizer uma viagem ao passado, você vai perceber que cada geração enfrentou o seu desafio. Se você fizer uma viagem ao passado, você vai perceber que cada geração teve que lidar com as suas pressões, com as suas dificuldades, com as questões da vida da sua época. Então, por que eu existo? Por que eu estou aqui? Qual é o meu papel nessa vida, nesse mundo? Qual é a minha missão?
Será que a minha vida é nascer, é crescer, envelhecer e morrer? É apenas isso? Qual o sentido dos meus relacionamentos? Qual o sentido do meu trabalho? Qual o sentido do prazer, da felicidade? Essa é a pergunta de todos os séculos. Qual é o sentido da vida? Qual o propósito de tudo isso, à luz dos dramas, dos desafios, à luz das frustrações e dos conflitos que a gente enfrenta todos os dias da nossa vida? Especialmente diante da morte, que é comum a todos nós. E a gente vai chegar numa conclusão de que muitas pessoas estão desistindo da vida. Não encontra sentido, não encontra razão, vai tentando empurrar a vida da maneira que dá, da maneira que pode, e a conclusão que chega é desistir da vida. E por isso, nós iremos hoje voltar à sabedoria antiga que nós encontramos aqui no livro de Eclesiastes. Porque Eclesiastes encara de frente as questões mais difíceis da vida. Eclesiastes é como alguém que nos sacode para nos despertar quanto à realidade da vida. Eclesiastes vai revelar as frustrações, vai revelar as futilidades de se viver num mundo tão caído e corrompido como o nosso. Esse livro que nós estamos dando início hoje vai mostrar o vazio de tentar viver uma vida longe de Deus. O vazio de tentar viver uma vida sem Deus. Mas não perca a esperança. Não desanime. Porque o livro, ele não vai nos deixar apenas com a frustração e a futilidade de uma vida sem Deus nesse mundo. Mas o livro, ele também vai nos apontar para uma vida plena, uma vida próspera na presença de Deus, que é o nosso Redentor. Amém? Vamos dar início? Então, deixa a sua Bíblia aberta aí no capítulo 1 de Eclesiastes. Você vai ver que tanto no início quanto no final desse livro, o autor, ele vai resumir de maneira bastante sucinta a mensagem e o propósito desse livro. Ele vai dizer que tudo é vaidade. Em alguns textos ele vai dizer tudo é ilusão. Tudo é ilusão. Que grande ilusão. Tudo é ilusão. Isso no capítulo 1, no versículo 2. No final, no capítulo 12, versículo 8, ele vai dizer que grande ilusão. Tudo é ilusão, diz o sábio. Tudo é ilusão. E quando a gente vai fazer uma pesquisa mais minuciosa desse livro, a gente percebe que esse refrão, tudo é vaidade, tudo é ilusão, tudo é um absurdo, tudo é inutilidade. Esses substantivos, eles serão encontrados no mínimo 30 vezes nesse livro. É como se ele fosse a moldura de Eclesiastes. E a gente pensa, o que significa isso? E nesse ponto a Bíblia Almeida 21 vai usar o substantivo ilusão. A NVI vai chamar de inutilidade. E o texto que nós estamos usando, a Revista e Atualizada, vai usar o substantivo vaidade. 30 vezes no livro de Eclesiastes. E o que significa, na perspectiva bíblica, vaidade, ilusão, inutilidade? Bom, significa sopro, significa neblina, significa fumaça. Todas essas coisas representando que a vida passa e logo se acaba, se dissipa.
Quando se fala de inutilidade, de vaidade, representando a fumaça, a neblina da vida, está falando para nós de algo transitório, de algo passageiro, de algo que é inútil, vazio, sem conteúdo, sem valor, sem sentido algum. E o interessante é que o sábio aqui não está dizendo que uma coisa aqui e outra coisa ali é inútil. Não é uma coisa aqui e outra ali. A NVI diz que é grande inutilidade. A revista e a atualizada, que é o que nós usamos aqui, vai chamar de vaidade das vaidades. É como se fosse o cúmulo da inutilidade. É um absurdo, diz alguns textos. E a pergunta que talvez você e eu, nós poderíamos estar fazendo para o autor nesse momento, é: o que afinal é inútil e sem sentido na vida? E a resposta que ele nos dá, de maneira muito clara e bem densa em todo esse livro, é que tudo é inútil. Novamente, ele não diz que é uma coisa aqui e outra ali. Ele diz tudo é inútil. Tudo é sem sentido na vida. Ao longo dos 12 capítulos de Eclesiastes, o autor afirma categoricamente a falta de sentido em tudo que há no mundo. Os nossos esforços não têm sentido. O nosso trabalho não tem sentido. Os resultados dos nossos esforços e trabalhos não têm sentido. A vida, a juventude, o prazer, o sucesso, a prosperidade, a fama, não tem sentido. O poder, a injustiça, a impunidade. Tudo o que se possa imaginar na vida não há sentido, não faz sentido algum. Diz ele, tudo é vaidade, tudo é inútil. Aí a gente chega num ponto como esse e diz, olha pastor, será que essa mensagem de Eclesiastes é realmente uma mensagem mais indicada para nós? A gente já vive num mundo tão difícil, tão complicado. A gente já está cheio de problema na nossa vida. E o Senhor chega agora com uma mensagem dizendo que tudo é inútil. Principalmente no tempo como o nosso, em que tem reinado a depressão e a desesperança. São sentimentos que estão em crescimento nos nossos dias. Será que realmente essa é uma mensagem adequada para a nossa vida hoje? Pois é justamente por causa disso que Eclesiastes não é apenas indicado, como é imprescindível para nós. E por quê? Porque boa parte da depressão, boa parte da desesperança se apoderou de nós. Porque nós nos acostumamos a viver no mundo surreal. Nós criamos uma fantasia da vida e encaramos a vida de maneira hollywoodiana. Nós pintamos a vida de uma forma que ela não existe. Nós criamos adiante de nós um modelo de mundo que não acontece, que é surreal. Nós fantasiamos a vida, romantizamos a vida e nos esforçamos para viver no mundo, entre aspas, belo, no mundo maravilhoso, no mundo feliz, no mundo melhor. E quando a gente chega um pouquinho mais lá na frente, a gente percebe que as circunstâncias não são tão belas como nós achávamos. Que as circunstâncias não são tão bonitas, tão maravilhosas conforme a gente pensava. A gente conclui que os nossos esforços foram em vão. E a gente se deprime. Porque a nossa esperança, ela é frustrada. As fantasias não nos preparam para a realidade da vida. Não adianta romantizar as coisas, romantizar as circunstâncias, romantizar a vida, porque isso não nos prepara para o que a vida realmente é. A vida é dura. A vida não é fácil.
A vida é desafiadora. A vida é para gente madura. É para gente que aprendeu a encarar a vida como realmente ela é. E o livro de Eclesiastes é bom para nós porque ele nos dá um choque de realismo. Eclesiastes diz que não adianta você tentar encontrar sentido, porque nada faz sentido. Agora, será mesmo que nada faz sentido? Será mesmo que tudo é inútil? E a primeira coisa que a gente vai entender aqui é que o autor não está filosofando. O autor não está delirando. O autor não está subjetivando. Ele fala aqui com base nas suas experiências. Ele não fala apenas como alguém que reflete, que medita numa fantasia, mas alguém que já passou por todas essas coisas para chegar na conclusão que ele chega. A gente vai ver um pouco nos próximos cultos, mas em Eclesiastes 2, logo no início, ele vai começar a falar das suas andanças, das suas experiências. Ele vai começar a falar que depositou a sua esperança em algum momento nas bebidas, nos prazeres, nos romances, nas viagens, nas pessoas, nas amizades, no trabalho, nos negócios, nos empreendimentos, na riqueza. E ele percebeu que a alegria não estava ali, ele percebeu que tudo era inútil. Ele percebeu que tudo era vaidade. E ele então chega nessa conclusão bem sólida, com base nas suas vivências, com base nas suas experiências, nesse mundo caído do qual a gente também faz parte. E olha o que ele diz, no capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 8. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol, põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul, e faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira, e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar nunca se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, e nem se enchem os ouvidos de ouvir. E a pergunta do versículo 3 resume bem o que é a nossa vida. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga nesse mundo, debaixo do sol? Eu sei que essa é a pergunta que uma dona de casa faz. Que proveito tem lavar todas aquelas roupas, se no dia seguinte há uma pilha de roupa, igual ou até maior? Quando se olha para uma pia, não é uma louça que tem, é uma fábrica de louça. Que proveito tem todo aquele trabalho de lavar aquela louça, porque no próximo turno, aquela pia já está cheia outra vez. Que proveito tem limpar a casa? Se desgastar completamente fisicamente arrumando aquela casa, porque no dia seguinte as poeiras estão em todos os cantos. É só cansaço, fadiga. Que proveito tem todo esse esforço? Que proveito tem toda essa canseira? Essa é a pergunta de Eclesiastes, também é a nossa pergunta. É a pergunta da dona de casa, é a pergunta de um chefe de família, quando abre a geladeira da sua casa e percebe que a geladeira está vazia, precisa ser abastecida.
E ele vai dizer, mas meu Deus, já abasteci, não tem nenhuma semana e agora já está vazia de novo. Que proveito tem todo o trabalho, todo o cansaço, todo o esforço? Esse mesmo chefe de família que todo o início do mês, em suas mãos, tem diversas contas para ser paga, e quando chega no fim do mês, ele percebe que nem terminou de pagar ainda, as contas estão vencidas. E agora já entra no próximo mês com mais contas. Que proveito tem todo o meu trabalho? A gente trabalha e paga conta, trabalha e paga conta, trabalha. Que utilidade que tem isso? Que proveito tem todo esse esforço? Que proveito tem toda essa canseira? Essa rotina que nunca muda, que é sempre a mesma? Essa pergunta de Eclesiastes é a pergunta da dona de casa, é a pergunta do chefe de família, mas também é a pergunta de um trabalhador, principalmente nesses dias que a gente vive hoje de home office, em que a pessoa chega no início da semana e ela já tem uma pilha de trabalhos para cumprir naquela semana, e quando chega na sexta-feira, no sábado, ela percebe que está acumulando cada vez mais um serviço que precisa de dar contas. E a outra semana entra, e a outra semana entra, e parece que tudo é a mesma coisa. Traz relatório, entrega relatório, traz relatório, entrega relatório, traz trabalho, entrega trabalho. Que utilidade que tem isso? Que utilidade que tem? Que proveito tem todo esse esforço, toda essa canseira? Essa pergunta de Eclesiastes é a pergunta da dona de casa, do chefe de família, do trabalhador. E por que não dizer também do pastor? Que sobe no púlpito todas as semanas para falar quase que a mesma coisa, mas que chega na segunda-feira, já inicia uma rotina de fazer um contato com o irmão, um contato com o outro, orar para o irmão, orar por outro, marcar reuniões e preparar estudo, e preparar mensagem, e ainda tem as suas questões familiares e pessoais. E toda semana é a mesma coisa. E o tempo vai passando e a pergunta que se faz é a mesma: que proveito tem toda essa canseira, todo esse desgaste? E a verdade, irmãos, é que muitas vezes parece que nós estamos correndo em círculos. Parece que a gente anda, corre e não sai do mesmo lugar. Como a imagem daquele camundongo que corre numa roda giratória tentando alcançar o alvo e nunca consegue. É a corrida dos ratos. Nós fazemos e nós nunca alcançamos o nosso objetivo de maneira plena, de maneira satisfatória. Que proveito tem todo esse cansaço? Que proveito tem todo esse esforço? Aí quando você chega no versículo 4, você percebe que por mais que as pessoas, especialmente os jovens, queiram entrar em cena, os jovens são mais vibrantes, mais dinâmicos, então eles olham para toda essa rotina, para toda essa mesmice, e eles pensam, está tudo errado, vamos entrar em cena. O mundo precisa de vitalidade, o mundo precisa de jovem, o mundo precisa de dinâmica, e eles tentam entrar em cena e mudar a rotina, eles tentam dinamizar a vida, como alguém que quer inventar a roda, e logo eles percebem, numa questão de tempo, que também precisam entrar na corrida dos ratos, como os mais velhos já estavam. Porque em algum momento alguém tem que cuidar da casa. Em algum momento alguém tem que pagar as contas. Em algum momento alguém tem que trabalhar. Em algum momento alguém precisa de cuidar da família e cuidar de quem se ama. Então, por mais que queira mudar o mundo, logo percebe que vai cair na mesma rotina. Ou seja, ainda que a juventude queira revolucionar o mundo com as suas ideologias, eles continuam dando a volta na roda giratória da vida. E no final das contas, eles vão perceber basicamente a mesma coisa. Aí você chega no versículo 5, 6 e 7. Que tem uma única composição.
O sábio diz que todo esse movimento repetido e enfadonho da humanidade está espelhado não apenas na humanidade, mas inclusive na natureza, inclusive na própria ordem da criação. E ele vai dizer no versículo 5: levanta-se o sol, põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, mas o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Logo, seja na experiência humana, como ele diz no versículo 13, versículo 4, ou na observação da própria natureza, como ele relata aqui entre os versículos 5 e 7, tudo é pura canseira. Tudo é pura canseira. Tão canseira que quando ele chega no versículo 8, ele vai dizer que excede até mesmo a sua capacidade de descrição. Por mais que a gente tente enxergar a vida diferente, e por mais que a gente tente ouvir diferente, ele vai dizer que foge, que excede a sua capacidade de descrição. Nós estamos na era digital, na era virtual. A gente está cercado por todos os lados, pelo Facebook, pelo Instagram, estamos cercados pelo YouTube, pelo iTunes, pelo Spotify, por Deezer, os podcasts inúmeros. E a gente mergulha nesse mundo digital, virtual, e a gente não percebe que a vida está passando lá fora. E a gente gasta 1 hora, 2 horas, 3 horas do nosso tempo ali, absorvendo tudo o que a gente pode, do mundo virtual. Tudo aquilo que a gente vê e ouve, porque nós somos encantados por aquilo que ouvimos e vimos. E gastamos todo o nosso tempo ali, mergulhados, literalmente, no mundo virtual, digital. E no final de 1, 2, 3 horas, quando você, por um tempo, deixa o celular num canto, você percebe que você saiu dali mais vazio do que entrou. Nada contribuiu. Você não cresceu em nada, não amadureceu em nada. Aquilo não trouxe uma transformação significativa, positiva, relevante para a sua vida. Entrou tantas vezes buscando uma resposta, uma solução, mas saiu mais frustrado do que antes. Nada mudou, só piorou. E a pergunta que se faz é: o que ganhamos com isso? Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa entender aqui. Que o autor não está filosofando, não está delirando, mas ele está aqui escrevendo com base nas suas vivências, nas suas experiências, nesse mundo caído, do qual nós também fazemos parte. Agora, a segunda coisa é que o choque de realidade que o livro de Eclesiastes nos dá, vem do próprio relato da história. Não é algo novo. Vem do próprio relato da humanidade. Veja, entre os versículos 9 e 11. O que foi é o que há de ser. E o que se fez, e isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo neste mundo, debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer, vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Ou seja, como se não bastasse a frustração de se viver uma rotina da vida humana, como se isso não fosse suficiente, o sábio aqui diz que a própria história da humanidade atesta que nada realmente novo
existe em tudo isso. Ou seja, está tudo tão frustrante, está tudo tão insignificante, está tudo tão inútil. E embora isso seja tão decepcionante para nós, o sábio diz que isso não é novo. Ele vai dizer, a humanidade sempre foi assim. A história sempre foi assim. Ele diz, o que foi é o que há de ser, no versículo 9. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Ou seja, se alguém chega agora e diz, olha, pastor, o senhor não sabe de nada, tá? O senhor não sabe de nada, porque realmente existem coisas novas. Essa pessoa é muito ingênua. Muito ingênua. Porque a Bíblia diz que tudo aquilo que a gente chama de novo, de alguma forma, já existiu. Em outras gerações, em outros tempos, em outras épocas. Veja no versículo 10. Versículo 10. Ele diz, há alguma coisa que se possa dizer, vê, isto é novo. Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Isso não quer dizer que não existam inovações na história. Isso não quer dizer que não há avanço na tecnologia, que não há avanço na ciência, porque nós sabemos que há. O que ele quer dizer aqui é que todas essas tentativas humanas, toda essa expectativa humana em reinventar o mundo, em redimir o mundo por meio das suas inovações e invenções, isso não é novo. Ou seja, achar que o avanço da ciência, que o avanço da tecnologia vai trazer algum senso de novidade e colocar toda a nossa esperança ali, isso não é novo. Você vai olhar toda a história da tecnologia e da ciência e vai perceber que o ser humano nunca conseguiu solucionar os seus problemas assim. A tecnologia veio, a ciência avançou, mas os nossos problemas, eles nunca foram resolvidos de maneira significativa e plena. Há muitos e muitos anos atrás foi criado o telégrafo. E aquilo parecia uma novidade, realmente era, e a intenção era, vamos resolver o problema. Depois, o telefone. Depois, o celular. E toda a expectativa do homem é, vamos aproximar as pessoas, vamos nos aproximar em comunicação e em diálogo. E a pergunta que eu faço para você hoje, século 21, é se os meios de comunicação que nós temos nos aproximaram mais uns dos outros ou nos afastaram mais. Veja que houve o avanço na tecnologia, mas com uma expectativa completamente errada, de solucionar, e não é encontrado uma solução para o problema humano. Por mais que cada nova descoberta, cada nova invenção, cada novidade traga consigo uma promessa de um mundo melhor, de um mundo novo, de uma vida nova, é uma questão de tempo. Logo se percebe que o novo se torna antiquado. O novo se torna insuficiente para cumprir aquilo que prometeu. E para terminar o argumento do sábio, nesse contexto de inutilidade da vida, como se tudo que nós ouvimos até aqui já não fosse tão cruel e suficiente para nós, olha o que ele diz no versículo 11. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. O que quer dizer isso? É só uma questão de tempo. Escuta, é só uma questão de tempo. Nem nós seremos lembrados mais.
A gente faz tanta questão das coisas, briga por tantas coisas, defende tantas coisas, e é uma questão de tempo, que nós nem seremos lembrados mais. Ou seja, qual é o proveito de todo o nosso esforço? Qual é o proveito de toda a nossa canseira? Qual é o proveito de todo o nosso trabalho se nada é realmente novo? E se ao menos nós nem seremos lembrados pelas futuras gerações? Será que a vida tem algum sentido? Diante de toda essa realidade que a gente viu aqui em Eclesiastes 1 a 11, para muita gente, o que se torna mais atraente, mais agradável para resolver isso aqui é o escapismo. Vamos escapar da realidade. Vamos mudar o nosso foco. Vou me concentrar em outras coisas. Vou agilizar a minha vida numa velocidade de ocupações para esquecer essa realidade. Vou fugir da realidade, mudar o meu foco. Fugir da realidade é uma postura tão comum nas redes, onde nada se é do que parece ser. Você quer ver uma pessoa não viver a realidade da vida dela? É simplesmente você ir para as redes. Vai para o Facebook, vai para o Instagram, você vai ver ali o mundo de fantasias. Você vai ver que os sorrisos estão estampados apenas diante das lentes, que quando volta à vida real é uma vida de sofrimento e lágrimas. Você vai ver que o mundo fantasioso está estampado ali. E aí o ingênuo está do outro lado de cá, olhando, dizendo, que inveja. Olha lá, na vida dela dá tudo certo. Olha essa família. Olha aquela pessoa, olha aquela outra. Não tem problema nenhum. O problema está na minha vida. Porque eu vivo nesse mundo aqui, porque minha vida é assim, minha vida é assado. Mas o que ela ingenuamente não percebe é que tudo aquilo que ela está vendo é uma fantasia. 99,9% das vezes. Que a vida aqui fora, ela é dura demais, ela é pesada demais, o fardo é quase que insuportável. Há crises, há lágrimas, há insatisfações, há solidão, há falta de sentido, de razão. Quase que todas as imagens são fake news. Há uma mentira nas redes. Então a melhor maneira de resolver isso é escapar, é mudar o foco, é tentar ocupar o máximo que eu puder a minha mente para fugir dessa pressão, desse problema. Então, para muitas pessoas, a solução para toda essa frustração que nós encontramos aqui é escapar de alguma forma. É mergulhar de cabeça em tantas coisas desse mundo, que no final das contas vai dando um vazio cada vez maior. Já para outras pessoas, talvez seja escolher o prazer, escolher o entretenimento, escolher o consumismo. A minha vida está com pressão demais, está com problema demais, eu vou comer, eu vou beber, eu vou me envolver com as pessoas. Eu quero prazer, eu quero entretenimento, eu quero viagem, eu quero lazer. Eu vou viajar para ver se eu esqueço as coisas. E entramos num consumismo cada vez desenfreado. Só que lá na frente, como eu disse em Eclesiastes 2, dentro de pouco tempo nós veremos isso. O sábio, ele fará suas considerações. Nada é diferente do que já vimos até aqui. E ainda tem um terceiro grupo, como muitos no nosso tempo, em que a única alternativa talvez seja dar cabo da sua própria vida. Eu não encontro sentido na vida,
já me entreguei ao prazer, ao entretenimento, ao lazer, já me entreguei ao escapismo, não encontrei resposta em nada. Então, se eu der cabo da minha vida, eu vou dar um fim nos meus problemas. Todos eles acabam. Mal sabe ele que quando ele dá cabo da sua vida, ele está iniciando o pior dos problemas dele, eternamente. Um pastor respeitadíssimo, americano, chamado Timothy Keller, no seu livro A Fé na Era do Ceticismo, ele cita um famoso romancista russo, que resume bem esse sentimento que a gente falou aqui, numa confissão. Num trecho do seu livro, o romancista russo, ele escreve assim: minha pergunta, aquela que aos 50 anos de idade quase me levou ao suicídio. Esta pergunta era a mais simples das perguntas que habitam a alma de qualquer ser humano. Uma pergunta cuja resposta é impossível viver. E esta minha pergunta é a seguinte: o que será feito dos meus atos hoje ou amanhã? O que será feito de toda a minha vida? Por que viver? Por que desejar ou fazer o que quer que seja? Esta pergunta que eu faço pode também ser formulada de uma outra forma. Assim: existe algum sentido em minha vida que não será destruído pela morte inevitável que me aguarda? E eu pergunto para você nessa manhã, meu irmão e a minha irmã, você já fez uma pergunta como essa? A si mesmo? Será que existe algum sentido nesta vida? Eclesiastes vai trazer essa resposta para a gente. Eclesiastes vai trazer a resposta para aquilo que é um ponto de interrogação até aqui. E a resposta de Eclesiastes é: se você tentar gastar toda a sua vida no esforço de encontrar sentido para a sua vida unicamente nas coisas desse mundo, longe de Deus, sem Deus, tudo será uma grande ilusão. Tudo será vaidade. Quanto mais você tentar encontrar sentido numa vida sem Deus, quanto mais você tentar suprir seu coração, seu vazio, numa vida longe de Deus, mais rápido e mais intenso, você vai perceber que tudo foi ilusão, tudo foi inutilidade. Tudo é vaidade. A Bíblia ensina que o mundo se tornou um lugar nebuloso, um lugar vazio. O mundo se tornou um lugar frustrante, um lugar fútil. Não era assim. O mundo era perfeito. O mundo era maravilhoso. E nós fomos criados para viver para sempre nesta maravilha que era o mundo. Mas ele se tornou um lugar nebuloso, vazio, frustrante, fútil, desde o dia em que nós rejeitamos a Deus. Desde o dia em que nós nos rebelamos contra o senhorio dele nas nossas vidas. E o livro de Eclesiastes nada mais é do que um diário do mundo, um diário da humanidade. Nada mais é do que um comentário, como o próprio autor chama, da vida debaixo do sol, no mundo caído e corrompido pela nossa rejeição. Desde o dia em que nós nos tornamos insubmissos à vontade de Deus. E isso gerou um castigo. E qual seria o castigo correspondente à nossa rebeldia, à nossa desobediência, à nossa insubmissão?
A nossa insistência em querer viver no mundo de Deus, sem Deus. Olha a que ponto nós chegamos de querer viver no mundo dele, sem ele. Qual é o castigo para isso? Somente o pior dos castigos, que é tentar encontrar sentido, tentar encontrar algum valor nesta vida, longe do seu autor, do seu Criador, do seu Redentor. Esse é um dos piores castigos da vida humana aqui nesse mundo. É o vazio que jamais é preenchido pela sua insistência em querer viver no mundo de Deus, longe de Deus, sem Deus. E essa é a rotina de muita gente. Tentar encontrar sentido no mundo de Deus, sem Deus. E o resultado não é outro, senão infelicidade, senão vazio e frustração. Agora, por conta das nossas escolhas erradas, Deus, Ele poderia nos lançar a nossa própria sorte. Deus poderia nos largar nesse mundo e dizer, olha, se vira. Você se rebelou, você desobedeceu. Mas o surpreendente é que Deus não abandonou o ser humano na sua futilidade. Deus não abandonou o ser humano na sua inutilidade da vida sem sentido nesse mundo. Você vai perceber na história que séculos depois do sábio Salomão, que é o autor desse livro que nós estamos hoje, outro sábio, o sábio dos sábios, ele surge na história. Outro filho de Davi, rei de Israel, ele insurge na nossa história. Aquele cujo nome é maior do que Salomão, do que todos os reis da terra. Um rei que diz a Bíblia que nele estão escondidos todos os tesouros do conhecimento e sabedoria. Que Mateus, para mencioná-lo no capítulo 12, 42, disse, a rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Mas olha aqui, eis que aqui está aquele que é maior do que Salomão. E Colossenses no capítulo 2, versículo 3, Paulo vai dizer, nele todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. E ele mesmo veio corroborar com a sabedoria de Eclesiastes, ensinando no capítulo 8, versículo 35 de Marcos, quem quiser salvar ou ganhar a sua vida nesse mundo, vai perder. Pois de nada adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Mas ele também veio oferecer descanso para aqueles que estão cansados e sobrecarregados das suas próprias obras, dessa canseira, dessa inutilidade, dessa falta de sentido no mundo, como diz em Mateus 11 e 28. Ele veio trazer conforto, alívio e descanso aos cansados e aos sobrecarregados, aqueles que se rendem aos seus pés, a fim de se arrepender dos seus pecados e viver para Ele. O nome dele é Jesus Cristo. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele fez exatamente isso ao morrer, uma morte aparentemente inútil. Muitos disseram, é inútil você morrer pelos injustos. Mas foi exatamente isso que ele fez. Ao morrer uma morte aparentemente inútil e sem sentido. Mas ao ressuscitar ao terceiro dia, ele inaugurou um novo mundo, ele inaugurou uma nova vida. Uma vida livre de toda culpa, livre de toda condenação, livre de toda corrupção humana.
E todo aquele que se arrepende da futilidade de viver uma vida longe de Deus, de viver uma vida sem Deus e crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, mesmo que ainda viva nesse mundo fútil e frustrante, encontrará o verdadeiro valor e sentido para a sua própria vida. Então, para aquele que a vida se tornou um fardo tão pesado, para aquele que a vida se tornou um peso denso demais para carregar, para aquele que a vida perdeu o sentido, perdeu a razão, não tem graça, não tem sabor, não tem cor, não tem beleza, não tem sentido. Que grande inutilidade para essa pessoa será tentar encontrar o sentido e o valor da sua existência longe de Deus e sem Deus nesse mundo. Mas em Jesus Cristo, Filho de Deus, a nossa vida encontra utilidade. Em Jesus Cristo, Filho de Deus, a nossa vida, ela é preenchida de todo o vazio. Ela encontra cor, encontra sabor, encontra sentido, encontra razão. Afinal, Jesus é o próprio sentido da vida. Jesus é o próprio sentido da vida. Amém? Eu quero fazer uma oração pela sua vida. Quero chamar o Ministério de Louvor aqui em cima, por gentileza. Antes de orar por vocês, eu gostaria de saber se há no nosso meio alguém que gostaria de se render a Jesus. Alguém que gostaria de que o seu vazio fosse preenchido, de que a sua vida tivesse mais sentido, mais razão, mais cor. Você quer viver a sua vida na presença de Jesus? Eu quero fazer uma oração especial por você. Vamos ficar todos de pé? Tem alguém no nosso meio assim? Levanta a sua mão apenas para que eu possa identificar você. E aí vamos orar e vamos rogar a Deus pela sua vida. Tem alguém no nosso meio? Não tem ninguém? Amém. Vamos cantar e em seguida vamos orar. Vamos cantar um cântico que diz: eu me rendo aos teus pés. Jesus é tudo que eu preciso para viver. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, vou de encontro, meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. Eu me rendo aos teus pés. Jesus é tudo para nós. Tudo, Senhor. Pra viver, eu me
lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar. Tu és a direção, Senhor. Tu és a direção. O sol a me guiar. O sol a me guiar. Tudo pode passar. Tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir. Sempre há de existir. Novo amanhã. Um novo amanhã preparado pra mim. Oh, enquanto estivermos em sua presença. Preparado pra mim. Oh, preparado para mim, cante outra vez. Preparado pra mim. Oh, declare isso sobre a sua própria vida. Preparado. Preparado para mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso, Jesus. Tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços. Aos teus braços, Onde encontro o meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Declare Jesus. Lance aos pés do Senhor Jesus. Declare Ele. Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos. És tudo que eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Mais uma vez eu me rendo. Me rendo aos teus pés. És tudo para mim, Jesus. Não há vazio na tua presença. Não há inutilidade na tua presença. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu santo nome.
por nos trazer a clareza no mundo tão confuso, por nos trazer luz no mundo tão tenebroso e sombrio como o nosso, Pai. Obrigado por nos mostrar claramente o sentido da nossa existência, a razão de estarmos aqui. Nada faz sentido sem a Tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos convencer e por nos confrontar novamente com essas verdades duras, mas tão necessárias, tão importantes para nós. Senhor, que essas palavras não se afastem de nós e que não nos afastemos dessas palavras, que elas continuem a nos perseguir, a nos incomodar e a nos conduzir para aquele que é o único caminho, a única verdade, a única vida, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador suficiente. Ó Senhor, se temos procurado a razão da nossa existência longe de Ti, e se por isso nosso ânimo tem fugido de nós, se por isso temos vivido existências cansadas e sobrecarregadas, correndo atrás daquilo que não satisfaz, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa pela nossa loucura, nos perdoa pela nossa tolice, nos perdoa pela nossa insensatez, e nos traz de volta a sabedoria da Tua palavra. Mostra-nos que em Ti e somente a Ti a nossa vida terá sentido nesse mundo. Eu peço, Pai, por aqueles que ainda não foram convertidos, que ainda não foram convencidos dessa verdade, que a Tua palavra não volte vazia, Senhor, mas que no tempo certo, no tempo estabelecido pelo Senhor, Tua palavra venha trazer luz e salvação para os corações confusos, enganados pelas promessas vazias deste mundo sem Deus e longe de Deus. Se ou quando nos desviarmos desta palavra, que o Senhor logo nos traga, Senhor, de volta para o Teu santo caminho, para vivermos contigo e para Ti, pela Tua graça e para o Teu louvor. Nós oramos assim, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus.